E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e hoje eu vou te falar o porquê o RECT 11, um fundo imobiliário de lajes corporativas, está caindo tanto. Esse vídeo foi a pedido de um inscrito aqui do canal, o Lucas Cunha. E se você ainda não é inscrito aqui, eu peço que você se inscreva e também deixe nos comentários algum vídeo que você quer que eu faça aqui, falando de algum fundo imobiliário, de algum indicador ou de algum outro assunto relacionado a investimentos, beleza? Então vamos lá, né? Primeiro eu vou contextualizar você sobre o que é o RECT 11, quais são as informações gerais dele hoje e depois eu falo por que ele está caindo, beleza? Então o RECT 11, assim como eu falei, ele é um fundo de lajes corporativas, ou seja, é um fundo de escritórios. E o RECT 11 hoje, ele está aí cotado por volta de R$ 67. Ele está pagando dividend yield de mais ou menos 10% e ele tem um preço sobre valor patrimonial de 0,69, ou seja, teoricamente ele está 31% descontado frente ao seu valor patrimonial. Ele está com quase 80 mil cotistas no momento que eu gravo esse vídeo, beleza? E por que ele está caindo? Bom, são vários motivos, tá bom? Ele começou ali, né, esse fundo ele é base 100, ou seja, ele começou cotado perto dos R$ 100, lá no início do fundo. Ele foi até relativamente bem, né? Foi mantendo aí uma certa estabilidade e aí ele subiu bastante lá por volta do mês 11, 12 de 2019, né? Ali comecinho de 2020 começou a subir bastante e bateu um pico, depois ele caiu bastante, essa é a primeira grande queda dele, foi durante a pandemia, né? Quando estourou aquela incerteza sobre a pandemia, né? Sobre o que o vírus trazia pra gente, e aí ele teve uma queda muito grande ali em março de 2020. Depois disso, o fundo ele foi subindo um pouquinho, até ele bater uma segunda alta, né, uma recuperação aí do Covid, perto aí de junho, julho, né? Depois esse fundo ele ficou estável um pouquinho e voltou a cair no comecinho de 2021, né? E por que ele começou a cair em 2021? Por vários motivos, né? A gente teve alta da Selic, então a gente sabe que isso é um pouco negativo para os fundos imobiliários, né? Porque a renda fixa ela fica mais atrativa, então os fundos imobiliários eles tendem a cair um pouco. A gente viu também uma emissão abaixo do valor patrimonial do fundo. Então o fundo ele estava ali performando bem, teve um probleminha, depois ele fez uma emissão abaixo do valor patrimonial. O que isso significa para quem não tem tanta vivência com fundos imobiliários? Significa que a gestão ela está sacrificando um pouco o cotista, né? Ela está diluindo o patrimônio do cotista em troca de um aumento, né? Aumento aí da oferta da emissão, tá? Então a gestão ela precisa captar, por exemplo, R$ 500 milhões. Então ela faz uma emissão abaixo do valor patrimonial para captar esses R$ 500 milhões e aí ela dilui um pouco o cotista. Isso é ruim para o cotista, né? O investidor, querendo ou não, ele é prejudicado com esse tipo de emissão. Então isso aconteceu ali em março de 2021 e isso também puxou um pouco o fundo para baixo, tá? Outras coisas que fizeram o fundo cair um pouco foi a vacância dele, né? Ele teve uma vacância por volta de 30%. Hoje já está em 16%, tá bom? Hoje já está em 16%, essa vacância diminuiu, mas isso contribuiu lá no passado para esse fundo cair um pouco, beleza? Outra coisa, né, que esse fundo tem de característica é que ele estava pagando perto dos 70 centavos de rendimentos por mês e esse fundo ele foi diminuindo por causa da vacância, por uma série de motivos, esse rendimento foi diminuindo. Então hoje ele está pagando um pouco mais de 50 centavos. Só que isso houve uma diminuição dos dividendos e, óbvio, o cotista ele deixou de aportar ali ou ele vendeu o fundo, beleza? Porque para ele não fez tanto sentido. Uma outra coisa que eu identifiquei aqui, que eu vejo como sendo negativa, é a alavancagem do fundo. Então esse fundo hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, está com cerca de 25% de alavancagem. O
que isso quer dizer? O fundo ele tem ali um patrimônio de R$ 1 bilhão, né, por volta de 1 bilhão, e tem 250 milhões em passivos. Isso quer dizer que ele está alavancado em 25%, né, se a gente fizer a conta aí. Então, esse é um fundo que tem uma alavancagem. Então, você percebe que não foi apenas um motivo que fez esse fundo cair? Na verdade, foram vários motivos. E aí você tem que analisar esses motivos, ver se eles são sazonais ou não, se é algo que é culpa do fundo, da gestão, e analisar se vale ou não a pena investir nele. Eu não invisto nesse fundo, isso não é uma recomendação de compra nem de venda, mas eu não invisto nesse fundo porque eu vejo que existem fundos de lajes corporativas melhores do que ele, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu peço que você se inscreva no canal para não perder vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima!